Bom dia, nós estamos aqui reunidas, para apresentar um trabalho para os 50 anos do Centro Paula Souza, colaborando com isso, para o Centro de Memórias da Educação Profissional. E boa tarde, professora Carla, gostaria de agradecer a sua disponibilidade em estar nos auxiliando a resgatar esse momento histórico dos 50 anos do Centro Paula Souza, Então, eu agradeço muito a sua presença e gostaria de começar a entrevista perguntando para a senhora, contar um pouco para nós sobre a sua história de vida, onde a senhora nasceu, como foi esse início de carreira, já que a senhora é uma das primeiras, a estarem na ETEC, doutora Adail Nunes da Silva, que agora completa 30 anos, de instituição. Bom, eu agradeço a oportunidade por estar falando um pouquinho da minha história. Eu nasci em Taquaritinga, estudei, fiz todo o ensino fundamental, ensino médio aqui mesmo, e depois eu fui estudar em Campinas, onde eu fiz análise de sistemas e processamento de dados administrativos. Isso até aconteceu porque na época, aqui na nossa cidade, interior de São Paulo, não existia essa possibilidade. Então, eu fui estudar em Campinas e lá, mesmo durante o tempo de universidade, eu já fazia alguns estágios na área de informática. Lá em Campinas, nessa época, tinha bastante oportunidade na área de estágio. Então, a partir do segundo ano da faculdade, a gente já fazia estágio para estar aprimorando os conhecimentos e eu fui fazendo estágio até eu me formar. Quando eu cheguei no último ano da faculdade, eu tive a oportunidade de estar fazendo estágio aqui na usina Bonfim, que na realidade é próximo à nossa cidade, que é Taquaritinga, também na área de informática. Então eu ficava alguns dias lá em Campinas e outros aqui para fazer esse estágio. Nesse meio de tempo, surgiu a oportunidade de eu estar vindo dar aula aqui na ETEC, porque estava iniciando a nossa escola aqui, somente com 2 cursos. Na época, só o curso de alimentos e o curso de informática. E daí para diante, eu continuei aqui nessa escola. Então, isso quer dizer que a senhora tem 30 anos de ETEC doutora Adail Nunes da Silva, antigamente Vila Rosa, Começou como Vila Rosa. Isso mesmo. Eu comecei, no caso, como professor determinado, aí eu fiquei 2 anos, aí teve a fase de interstício, que a gente teve que ficar afastado durante 6 meses. Aí, numa outra oportunidade, abriu vaga novamente para concurso para professor determinado, eu entrei novamente, fiquei mais 2 anos, e fiz a fase de interstício. Nessa fase de interstício surgiu a oportunidade de indeterminar, que também na época eram 8 aulas livres para a gente estar se indeterminando. Aí eu me indeterminei e dali para frente eu fiquei direto na ETEC. Então, assim, de quando eu comecei na ETEC, foi de quando praticamente abriu a ETEC, começou a ETEC, foi inaugurada em março, se não me engano, acho que eu entrei em abril ou maio, por aí. A senhora lembra a década? 1988? É isso, 1989 na realidade, porque inaugurou no finzinho de 88 e aí começou o ano letivo 89. Entendi. No início desse curso, inclusive, nós começamos a dar aula aqui sem máquinas, então não tinha nem computadores. Então, durante 6 meses, nós fomos dando só a parte teórica, até que chegaram 10 máquinas, então a gente não tinha nenhum laboratório formado. Na época eu tive que passar para a direção, para a parte administrativa, tudo o que seria necessário para a gente estar montando o laboratório. Então, nós montamos um laboratório com 10 máquinas e tivemos que ir dando aula com esse tipo de recurso. E assim, o prédio era pequeno, poucos professores, a gente não tinha uso nem de internet, então assim, era bem mais difícil da gente poder passar os conhecimentos,
Mas mesmo assim, nós formamos muitos alunos que hoje seguem a carreira. Alguns têm pontos comerciais aqui na nossa própria cidade, outros são desenvolvedores de sistemas, então que é um orgulho para nós. E assim, desde quando a senhora entrou na ETEC hoje, quais foram as disciplinas que houveram nos cursos, as mudanças dentro desse leque hoje tão grande que é a informática, né? Como a senhora sentiu essas 3 décadas de informática? Com relação às disciplinas, então, por exemplo, a parte de hardware, que é a parte dos equipamentos, isso aí até hoje a gente tem que passar as noções básicas para os alunos. A parte de programação, a lógica da programação, como programar, né, como desenvolver os sistemas. A parte da linguagem de programação evoluiu muito. Então, nessas 3 décadas, por várias vezes, nós professores tivemos que fazer cursos para nos readaptarmos às novas linguagens e às novas maneiras de programação. Outra inovação com relação à internet. Então, quando nós começamos, nós não tínhamos a parte de desenvolvimento de sites. Nem se falava muito nessa época, né? Então, hoje em dia, a gente orienta o aluno, temos os cursos específicos para a criação de sites que estão evoluindo cada vez mais. A outra inovação, a parte de criação de jogos, aplicativos para smartphones, né, Android, coisa também, outro ponto também que foi surgindo através dessas décadas. Com relação à parte de banco de dados, no início lá da década de 90, quase não se falava em banco de dados, estava surgindo naquela época. Hoje em dia, a gente não tem como a gente pensar num sistema sem banco de dados. A parte de proteção, né, de sistemas contra invasão, os hackers. Hoje em dia toda essa parte é muito bem gerenciada, a gente tem a parte do firewall, que é a parte de proteção de invasão, então preocupação que antes a gente não tinha tanto, né? Com relação também à segurança de dados, que entra praticamente no ponto que eu já citei. Então, hoje em dia, todos os bancos de dados a gente tenta proteger ao máximo, né, para que esses dados de empresas, de instituições sejam colocados de maneira privativa. Então, nem todos têm acesso a tudo. Acho que E como a senhora vê assim, essa evolução, né, que aconteceu, essa grande explosão da informática em relação aos alunos? Como que era o técnico de informática em 1988, 1989, para o ano hoje de 2018? Nesse período, qual mudança de perfil de aluno, de perfil de docente, talvez? Né? Quais são os principais aspectos que podem ser destacados? Em décadas, né, anteriores, a gente formava o aluno simplesmente pensando assim, ele vai ficar numa sala isolada, ele é aquela pessoa que vai trabalhar sozinho, ele vai ter uma determinada função e um serviço já pré-determinado. Hoje em dia a gente forma o aluno para quê? Para que ele saiba principalmente trabalhar em equipe. Isso é um ponto crucial para que ele trabalhe na área de informática. E ele acaba, esse profissional da área de informática, o perfil dele, para ele estar entrando numa empresa, para ele se dar bem no seu próprio negócio, ele tem que entender um pouco de cada parte, né? Um pouco que a gente fala é realmente entender, não um pouco. Mas ele tem que entender a parte de sistema operacional, a parte de redes, a parte de internet, banco de dados. Então, ele não pode ser um profissional isolado no seu conhecimento. Ele tem que estar interagindo com todas as outras partes e ter o perfil de trabalhar em equipe, coisa que anteriormente quase a gente nem trabalhava muito isso. Então, a gente pode pensar que a área comportamental também já está entrando na informática. É essencial e hoje muitas empresas, na hora de fazer a contratação,
é um dos pontos principais que eles têm como prioridade mesmo. Então, ele já, de repente, na hora da entrevista, nem sempre o que ele está respondendo é tão importante, nem sempre o que ele está desenvolvendo ali como teste é tão importante, mas sim como ele se comporta perante uma equipe, quando ele tem um desafio, até que ponto que ele vai, se ele procura ajuda, se ele é aquela pessoa que não interage, ele não aceita opiniões. Então, essa parte comportamental hoje em dia está valendo bastante na nossa área de informática. E qual a necessidade que a senhora vê do mercado de trabalho estar absorvendo esses profissionais que nós formamos, né, como o ETEC ou como FATEC, no nosso caso aqui como ETEC, esse técnico de informática? Como que o mercado está precisando disso? Nós estamos formando profissionais para isso? A ETEC, por ser um curso, né, no caso um curso técnico, ele dá todo o embasamento para que o aluno saia daqui e ele tenha condições de enfrentar o mercado de trabalho. Logicamente que vai depender de cada um, porque aqui a gente faz o direcionamento, a gente mostra como que está o mercado ali fora, ensina todas as bases, e dali para diante vai depender também muito do aluno, até mesmo quando ele está estudando, porque muitos alunos a gente passa todo o ensinamento, mas eles não procuram além, né? Então eles ficam somente no que a gente acaba ensinando. Então o que o mercado de trabalho quer? Ele quer alguém que esteja na frente, porque a concorrência hoje em dia, né, é muito grande nessa área de informática, por ele ter várias oportunidades hoje em dia de cursos gratuitos, ou pela internet, ou mesmo pelas ETECs. Hoje em dia nós temos muitas ETECs, a nossa ETEC foi a unidade 19, ela é a unidade 19, então ela foi uma das pioneiras, e hoje em dia nós temos mais de 200, né? Então ele tem oportunidade de estudo, esse aluno tem, mas o que o mercado de trabalho quer é aquele que dá o passo adiante, que ele tenha iniciativa, que ele saiba a língua inglesa, né? Ele tem que dominar a língua inglesa, porque muitas vezes ele vai estar falando com alguém que somente fale essa língua, alguém do estrangeiro, e porque o mercado de trabalho ele se abriu totalmente através da internet. Então não pode ser aquela pessoa que não tenha esse conhecimento. Então, o que a gente orienta os alunos? Não fique só no conteúdo passado em 1 ano e meio de curso técnico. Vá além, você tem que ter um diferencial, e esse diferencial está na sua mão, porque a gente está aqui para orientar, mas a gente não pode estar com o aluno o tempo todo para estudar. Então é ele que tem que se empenhar, porque o mercado de trabalho hoje em dia, ele dá, né, o aluno tem muita oportunidade de estudar, mas o mercado está muito mais exigente. E muitas vezes, o que a gente ouve comentário das empresas é o seguinte: nós temos vagas, mas a gente não consegue preencher as vagas, porque a gente não tem o profissional com o perfil que a gente quer. Então, aquele aluno que vai, que estuda, que dá um passo adiante, é ele ali que vai preencher aquela vaga que está sobrando. Professora, em termos estruturais, qual o salto que a ETEC, a doutora Dayo Nunes da Silva, deu nesses 30 anos? Nós começamos com um laboratório de informática, 10 máquinas, né? E essas máquinas, elas nem eram interligadas, nem estavam em rede. Hoje em dia nós temos toda a estrutura da escola, todas as máquinas ligadas em rede, ligadas ao servidor. Nós temos o servidor de internet, as máquinas estão sendo atualizadas. Agora mesmo nós recebemos mais 40 máquinas para estar reestruturando nossos laboratórios. Então, de quando nós começamos até hoje, teve um grande avanço também na parte dessa infraestrutura. Então, nós contamos também com data shows, nós temos data shows em todas as nossas salas. A estrutura da escola hoje, saindo um pouco da área de informática, mas ela conta com refeitórios de alta qualidade, que acredito até que muitas das ETECs não têm a nossa estrutura. A parte dos maquinários estão sendo remodeladas. Com relação à segurança, a gente se sente segura na ETEC, porque nós temos
os vigias aqui 24 horas, temos o sistema de câmeras, a prefeitura nos ajuda com a parte da alimentação, mandando desde a parte do café da manhã para os alunos, depois o almoço, o lanche da tarde e o lanche para quem vem fazer o curso da noite também. Então, com relação à estrutura, nós temos o estacionamento também monitorado por câmeras. Então, com relação à infraestrutura, toda a nossa escola foi remodelada, só nós não temos as salas de aulas ainda climatizadas, mas acreditamos chegar um dia aí, porque o nosso clima aqui é muito quente. Tá certo. Então começou com 40 máquinas, era isso? Não, 10 máquinas. 10 máquinas e hoje temos aproximadamente... Olha, precisaríamos fazer as contas, mas contando 15 máquinas, são 9 laboratórios, umas 150 máquinas. Então, em 30 anos, saltamos de 10 para 150 máquinas. Fora, isso sem contar a parte das máquinas na secretaria, toda a parte administrativa e outra inovação também, o nosso sistema de avaliação, nosso sistema de chamada, é tudo feito por um sistema que é o NSA. Então, hoje em dia a gente não tem mais aquela papelada, aquelas cadernetas onde a gente fazia anotação de faltas. Então, isso para o aluno em tempo real, ele pode estar consultando, ele tem através do registro de matrícula dele, de uma senha, ele pode estar acessando, verificando tanto as menções que ele tem, que as menções do caso é o critério que a gente usa para avaliar. A gente não avalia, aqui a gente não avalia por notas, a gente avalia por menção. MB é muito bom, B é bom, R irregular e o I seria o insatisfatório, quando o aluno não atinge, né, as competências e as habilidades necessárias para estar sendo aprovado. Então, tudo isso a gente se utiliza hoje desse software que estão em todas as máquinas dos professores. Então, a gente já faz a chamada e o aluno em tempo real pode estar consultando frequência por disciplina, a frequência geral e as menções de cada disciplina. Ok. Em nome do Centro Paula Souza, em nome da ETEC doutora Adail Nunes da Silva, eu agradeço a senhora pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar registrando aqui para gerações futuras e para essa mesma, né, um pequeno trecho da nossa história profissional e nosso muito obrigado pela sua colaboração. Eu que agradeço a oportunidade, fico feliz em ter colaborado e qualquer coisa estou à disposição para novas entrevistas. Muito obrigada, um excelente dia de trabalho. Obrigada.